Bom, beleza, pessoal? Mais um Patercast aqui. Eu sou o Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zappalá. Lembrando que o Patercast é um movimento para resgate da paternidade. Sim. Show. Show. Vamos falar hoje sobre de pai para filho, ou seja, o tema é focado para jovens rapazes e o tema específico é dinheiro. Então, a ideia hoje é conversar sobre dinheiro de pai para filho. Beleza? Você acha que nichar? Como assim? Rapazes, acho que tem muita menina que escuta. Pode ser moças também? Eu acho que sim, né? Top. Aliás, tem muitas moças que ouvem mesmo, é A verdade. nossa audiência tá 50 e 50, cara. É. Aliás, eu aprecio muito quando as moças ouvem, porque eu acho que as moças precisam aprender a julgar, entre aspas, né, de uma forma bem positiva, os rapazes e auxiliar também. Você acha que é muito feminista isso? Não, acho que é válido. Válido? Explicação. Pô, a mulher precisa encontrar um. Acho que tem interesse em homem. Encontrar um homem. Então, você. Sim, verdade, é verdade. Ué, É verdade, é é verdade. um fato. É um fato. Então, você aprende uma versão, a versão do homem para poder Não, as não mulheres só têm que saber ajudar. administrar dinheiro também, têm que saber poupar, têm que saber Tal. tudo, caramba. Cara, é um negócio que eu sempre pensei foi. Não adianta nada, às vezes, a gente puxar tudo e acontece alguma coisa com a gente e a mulher não sabe. Verdade. Você sabe, eu mantenho no meu computador, a Paula insistiu muito, eu mantenho uma página com senha, com conta bancária, com tudo, por caso de acontecer alguma coisa, e eu tenho seguro de vida. Cuidado, hein? Não, mas eu já avisei para ela que se ela estiver envolvida em alguma coisa, ela não recebe nada do meu seguro de vida. Colocou uma cláusula. Você fez aquele que a gente comentou, não? Não, não Não? fiz. Tem que Não fazer, fiz, pô. eu preciso. Faz. Voltando a ter renda agora, Faz. Precisa ter uma rendinha, né? Mas é bom. Mas é um dos assuntos, né? A respeito de ter boleto para pagar. boleto. Ah, é uma coisa, né? A gente vai entrar aqui um pouco no entendimento sobre dinheiro, né? Eu acho que uma aplicação que eu gosto de pensar é que a gente fala, as pessoas separam muito, né? Eu acho que hoje o que move muito o mundo é dinheiro, Sim, poder e sexo. Então hoje a gente já falou sobre sexo em outro sim. podcast. Hoje a gente está falando sobre dinheiro, então acho que a aplicação que a gente tem que, acho que zerar o nosso HD é entender que o dinheiro tem que ser o mais neutro possível, né? O dinheiro, ele não é bom, ele não é mal, e ele é o dinheiro. Então, quando a gente coloca esforço, energia para usar ele de alguma forma, ele vai ser bom ou ruim. Então, Aham. eu coloquei que recurso o dinheiro ele é um recurso. Então, a gente pode usar ele, ele vai ser limitante ou ele vai ajudar a gente a cumprir alguma coisa. Você acha que Hum, dinheiro traz felicidade? Caraca, eu acho que dinheiro pode trazer felicidade. Se a tua felicidade estiver baseada em coisas momentâneas, ele vai te fazer feliz ali, mas Mas você acha que prazer momentâneo é felicidade? não, acho que não. Ah, então. Eu vi uma vez um cara falando o seguinte, que é, ter dinheiro para pagar farmácia, comida, com certeza te traz felicidade, porque a ausência disso vai te trazer tristeza e depressão e dificuldade, com certeza. Mas depois que as suas necessidades básicas e um pouco de conforto são atendidos, o acréscimo de felicidade é meio marginal. Hum, Até acho que a gente comentou num episódio a respeito daquele. a pirâmide. Não, daquele. Como é que fala? Aquele documentário sobre jovens bilionários. Ah, foi você que assistiu. Sim, mas eu comentei, não comentei? Uhum. Então, fala a respeito de dinheiro, ou seja, se você focar a sua vida só em ganhar dinheiro, sobre a qualquer preço, e engraçado, porque o preço para ganhar dinheiro vai ser saúde, às vezes vai ser honestidade, às vezes vai ser relacionamento, é, e o preço pode ser que seja muito alto. Esse total. Se você. O custo-benefício não vai fechar a conta, porque a alegria que você quer tirar do acúmulo excessivo de dinheiro não vai chegar, entendeu? E se dinheiro resolvesse, todas as pessoas milionárias, bilionárias seriam as pessoas mais Felizes e não são. felizes e não teriam problemas, né? Aliás, eu vou colocar na referência de novo esse documentário, porque é bom para
para as pessoas terem uma noção do que acontece no mundo dos bilionários, não é bem dos bilionários, dos herdeiros dos bilionários. Uhum. E tem uma parte específica, lembro de ter comentado isso, do rapaz que ele fala, não sei quem inventou que dinheiro traz felicidade. Caraca, Então, na ponta de quem tem um mundo de dinheiro, onde você espera encontrar o pote de ouro da felicidade, não está lá. Então, talvez você não consiga nunca descobrir isso por si mesmo, mas, cara, tem gente que chegou lá e é bilionário e fala, cara, não é aqui que está a felicidade, entendeu? Então já é um bom parâmetro, assim, cara, dinheiro é importante? É. Dinheiro é o centro? Não. Então, bom, mas ele é importante, mas não é o centro, então como lidar com ele, entendeu? É esse o ponto. esse é o ponto. É, Tá. Não que eu saiba também, porque quando eu era jovem eu não sabia. como que você era quando você era jovem, com dinheiro? Eu O era um idiota completo. que que você Eu fazia? torrava tudo. Sério? Eu ganhava bastante, mas eu torrava tudo, cara, da forma mais leviana possível. Graças a Deus eu nunca usei com drogas, mas balada, eu tinha até um amigo, cara, que era bem engraçado, porque ele era um cara que poupava, ele era um cara que ele era responsável com o dinheiro, ele tinha aprendido isso. Então, às vezes eu falava, cara, vamos sair? Daí ele falava, não, porque eu tô sem dinheiro. Daí eu falei, eu pago pra você. Aí depois eu descobri, não é que ele tava sem dinheiro, é que ele tava guardando o dinheiro. Então ele pegava o dinheiro dele, guardava e gastava o meu. Mas bobo eu, né? Total. Porque ele tava fazendo certo. Eu falei assim, não, Nossa, cara, eu tô cara. sem dinheiro, porque eu tenho que guardar meu dinheiro. Eu falei, não, vamos embora, meu, vamos nós, eu Que- pago tudo. Nossa, que raiva. Direto, direto. Olha, amigão. Então, eu não soube, eu não tive alguém, meu pai também não era muito bom com dinheiro. Então, eu não tive alguém para me ensinar a poupar, me ensinar a investir, essas Uhum. coisas, sabe? Que soubesse quanto que eu ganhava, quanto que eu gastava. Ninguém teve essa presença de espírito de fazer isso comigo, entendeu? A mim fez muita falta. Como é que era você? Eu era ultra controlado, Sério? sério. Eu sempre fui muito sistemático, metódico, né? Então, eu acho legal que eu talvez era o exemplo oposto de que eu me preocupava demais, pensava demais, controlava demais. Tive algumas coisas que eu fazia que eu olho hoje e falo, caraca, isso daqui foi bem disruptivo. Que eu conto que desde os 18 eu tinha um apartamento. Não, isso é muito bizarro. É Como assim? bizarro, é bizarro. Quando você deu entrada no apartamento, como é que foi isso? Cara, a gente. Naquela época eu tinha um relacionamento que a gente ia casar, né? Ah, Então a minha visão é: eu preciso comprar um apartamento para casar. tá, mas me dá detalhe. Você comprou um apartamento pronto? Não, era na planta. Acho que aqui eu tive toda a caminhada aí. Cara, nossa, que engraçado. Foram três, acho que três, quatro apartamentos Você já comprou 4 já, apartamentos? com quatro, cinco, né? Porque quando foram cinco. 5 É, apartamentos. Você tem quantos anos? 33, Tá bom. 34 amanhã. Amanhã é meu aniversário. Beleza, então explica pra gente, sério, mas quando publicar já vai ter passado, É né? verdade, dia 20 de setembro, então, pessoal. Tá bom. Pode mandar um alô aí. Mas como é que a pessoa. E 23 de setembro é o do Antônio. Sim, mas como é que as pessoas vão mandar um alô se vai ser publicado daqui tanto tempo? Ah, pode mandar retroativo. Beleza, fechou. Me explica isso aqui, ó. O primeiro apartamento. Ah, Quantos anos você tinha quando você deu entrada no primeiro apartamento? 19. 19, 18 e 19, que eu Então você tá trabalhava. mentindo já, porque você falou que com 18 Foi você 18, comprou. 18. É porque eu trabalhava, juntei o dinheiro, todo o dinheiro que eu juntei, e aí eu dei de entrada. Eu lembro, acho que foram Caraca, 5 mil reais que eu dei de entrada no primeiro AP. Só que assim, era um apartamento que eu lembro que a localização dele era um pedaço bem era no Tocantins, né? esquisito de São Paulo. Ele ficava numa divisa de Osasco com Ah, Cotia, com tá. Carapicuíba. Tem um lugar ali que é um. Você não sabe o que que é o que ali. Mas não importa. Tá bom. Mas era um apartamento na planta, Com então, 18 anos com você. 18. E você trabalhava do quê? Eu era, na época, estagiário. Então, como estagiário, Tava sendo efetivado. tá Porque o bom. que me ajudou a comprar também foi que eu, Mas como você ia ser efetivado com 18 anos? com 18. É porque eu comecei a facu com 17. Uma facul do quê? Faculdade de Ciências Contábeis. É 2 anos só? Não, são 4. Mas aí você entra pelo estágio, fica um ano e é efetivado. Mesmo na faculdade ainda? É, mesmo na facu. Beleza. Então tá bom. Então você entrou no estágio com 17, mais ou menos. Por aí. Guardou É, 5 por aí pau. não, com 17. Com 17, mas você ganhava quanto? Eu ganhava acho que uns 800, 900 reais.
Em quanto tempo você guardou 5 conto? Acho que foi um ano mais ou menos. Caraca, Felipe. Você humilha a galera assim. Foi doido. Você guardava quase Mano, que tudo. doideira, quase tudo, porque na época eu morava com os meus pais, então, tipo, com a minha mãe, então eu absorvia o máximo disso. Pô, Quem mas namorava não fazia muita coisa, ia pra casa da namorada, não tinha um você estilo, só não torrava dinheiro. não torrava. Sabe uma coisa que eu acho meio absurdo hoje em dia? Ah, Os caras que namoram com 18, 19, 20 anos de idade e ficam indo no restaurante japonês. É muito caro, caraca, um ponto, né? não é? Caraca, tem O bicho 18, é muito caro. hoje em Eu dia, sou casado, uns 200 conto. sou estabelecido, eu acho caro. Imagina, eu nunca iria no Verdade. japonês com 20 anos de idade, meu. Eu acho que eu nunca tinha nem comido comida japonesa com essa Nem idade. eu. Tá bom, então aí você tinha 18 anos, você Tinha. guardou 5 conto, aí você deu entrada nesse AP. Uhum. E aí foi 5 pau de entrada e aí tinha uma parcela que vinha para você. Era uma parcela, acho que de uns R$ 300 por mês. Cabia no seu bolso. Cabia no bolso. E aí, o que que você fez? Aí eu fui pagando, só que chegou um ponto como era apartamento na planta, ele embargou a obra. Tinha um Ah, projeto para entregar, não entregou e ficou parado o apartamento durante muito tempo. Só que como eu tinha a perspectiva de casar, e aí congela. Então, tipo, eu devo ter pago ali uns 10 mil, 10 a 15 mil ali no máximo. tá, Esse apartamento devia valer uns 70 mil na época. tá. E ali parei de pagar a parcela também, porque se tá embargado, você não, né, Não faz sentido não pagar. faz sentido. E aí eu lembro que como ali eu já deveria estar ganhando um pouco mais, já estava efetivado como devia ser auxiliar ou assistente contábil. E eu lembro que eu comecei a guardar dinheiro de novo, Tá. nesse período também. Aí, cara, olha como é, né? Eu tinha a visão de casar jovem, a minha visão era casar ali com uns 22 anos, e ali eu vi que eu tinha perdido esse apartamento. E você não era da igreja. Não, não era, não era. Tá. E ali eu peguei e comprei outra P. Muito doido, cara. Eu olho pra trás e parece. Mas o que que você fez com aquele embargado? Ficou embargado. Foi pra justiça. Só que assim, foi pra justiça, houve uma ação coletiva que todas as pessoas entraram, então, tipo, eu lembro que eu não precisei pagar advogado, pagar nada. Eles Tá, mesmos começaram a chamar tá. pra fazer acordo, mas demorou um tempo. E aí eu comprei esse apartamento. Aí esse outro Deixa eu apartamento, só fechar. Você recebeu de volta sua grana? recebi. Corrigida ou toma prejuízo Não, isso aí? eu recebi o que eu paguei. Que top. Bom, tá bom. Não foi É, corrigido, mas você recebeu de volta. acho que uns 4 anos depois eu recebi o Hum, mesmo valor de volta, sem 4 correção. anos. É. Mas não tinha tanta inflação ou tinha? Eu acho que desse tempo ela foi linear, né? Não teve muito. É. Bom, recebeu de volta o seu dinheiro. Tá bom. Recebi o que eu coloquei, né? Saiu no prejuízo, né? Acabou Vamos sendo uma falar em poupança que economia. voltou para você. Exato. Tá. Aí você resolveu comprar outro apartamento. Eu comprei, porque a visão era casar e eu não queria morar de aluguel ou Tá, morar na casa de alguém. E aí eu comprei esse outro apartamento também, e aí foi planta também. tá. E depois, aí beleza, acabou não dando certo o relacionamento, eu fiquei com esse apartamento aí. E aí depois eu acabei vendendo para um amigo, quer dizer, eu Mas recuperei o você, primeiro, mas você aí, esse aí foi até o final. esse daí foi até pegar a chave. Quando Tá bom. pegou a Ah, é chave, eu aquele vendi. esquema. Pega a chave, É. vende, mas daí você teve um lucro nisso. Esse saiu um pouquinho, atrasou um pouquinho, mas nessa época eu me apertei um pouco. Mas você fez um lucro Não muito, porque eu me apertei bastante. Eu sofri um acidente de carro num ano e que eu não tinha seguro do carro. do carro. Eu Hum. tinha só seguro de roubo, não tinha seguro de. E ali eu tomei um prejuízo, porque eu tive que pagar 2 carros que eu bati. Ah, E ali foi onde eu me apertei um pouco financeiramente tá e bom. vendi esse apartamento. Aí, como eu vendi um pouquinho na. Aí, assim, eu acho que eu perdi um pouco de dinheiro, não chegou a ser lucro, assim. Bom, mas Porque, você. cara, a visão de planta é até um ponto. Comprar apartamento na planta eu acho meio esquisito. Por quê? Porque todo o dinheiro que você acha que você economiza, na hora que você vai pagar, vai pegar a chave, Ah, ele corrige esse valor pelo INCC, que é um índice que corrige todo o valor. Quer dizer, se eu comprei um apartamento por R$ 100 mil lá atrás aham. e passou 5 anos de obra, por exemplo, e nesses 5 anos esse AP vale 200 mil, o INCC que corrige para 200 mil. Tá bom, mas o que o pessoal fala de na hora da chave vender o AP não é bom, porque valoriza, né?
Ele vai No valer meu, mais do que você colocou, no né? meu caso eu não queria financiar, porque eu acho que eu nem, na época, com a minha renda e tal, eu tava bem apertado, eu não ia conseguir. Então eu tive que vender rápido por conta disso. Então não foi Não, mas tão assim. independente do lance de você ter precisado do dinheiro, quando você vendeu, Hum. você não conseguiu tirar mais do que você colocou? Se eu tirei mais, eu acho que eu tirei o que eu coloquei. É mesmo? É, Bom, você viu como uma poupança. sim. E é porque a correção do INCC que comeu um pouco. Então eu acho que eu nem tirei o que eu peguei. Eu acho que eu saí um pouquinho no prejuízo. Mas é engraçado, porque quando você compra, ele vale menos do que quando tá nas chaves. E a tendência é ele ir valorizando, né? Sim, À medida que a construção vai dando certo, o risco da construtora vai sendo mitigado. é. Então, em teoria, deveria valer mais, né? Acho que foi a situação mesmo que comeu, porque. Tá. Bom, Mas eu lembro que o fato de estar sempre fazendo isso, eu acho que entra num ponto interessante, me fez sempre ter algo para pagar e me fez sempre ter um patrimônio, um dinheiro ali beleza. que eu tenho. Então eu lembro que quando eu vendi esse apartamento, eu devia ter uns 24 anos. Quando eu conheci a Rafa, com 26, eu tinha esse dinheiro. E o apartamento que a gente casou e morou foi com o dinheiro foi com Que já essa era grana, outro apartamento. que já era o segundo. Então, o dinheiro do segundo, Sim, mas você comprou um terceiro. aí eu comprei um terceiro quando eu tava pra casar com a Rafa. Tá. E esse terceiro você comprou já pronto? Ele era planta, mas ele já era uma planta que eu gosto hoje olhando, Planta quase pronta. a planta que você tá vendo, sabe? Semi-pronto. Semi-pronto, assim, 6 meses para pegar a chave. Ah, aí você comprou de alguém que já estava. Não, tava em aberto ainda. Tinha ainda? Tinha ainda. Então foi uma planta assim, 6 meses você vendo ele já subindo ali. Aham. 6 meses, foi um ano de planta. Que os outros foi 3, 4 anos de planta. Esse daí foi um ano. Você já via a fundação, já via como ia ser. Foi maravilhoso essa experiência, foi muito boa. E aí a gente morou. Esse foi o apartamento que a gente casou e morou. Aí você pegou a grana do segundo, deu É, entrada no terceiro e continuou pagando boleto. eu peguei a grana do segundo, dei entrada no terceiro e fui pagando esse AP. Tá bom. E quitou. Esse AP não deu tempo porque a gente morou 3 anos e mudamos. Esse aqui é o quinto, né? É o quinto, na verdade é o quarto, o quinto, porque quando eu comecei a namorar com a Rafa, o meu sogro tinha um terreno, não nessa época, mas uns anos atrás, meu sogro tinha a empresa dele ficava num terreno. Esse terreno veio uma construtora e falou assim: ah, queria construir um prédio aqui. Hum, Aí ele vendeu esse terreno para a construtora e numa ótima negociação ele pegou 2 apartamentos e mais uma grana. O pessoal que estava perto falou: Nossa, foi uma excelente negociação que ele fez. Ah, você quer o terreno? Tá bom, então você me dá 2 apartamentos e mais um dinheiro. tá. E aí esses 2 apartamentos ele pegou e deixou para as filhas, né? Com Ah, as filhas. entendi. Então quando eu conheci a Rafa já tinha esse apartamento. Aí usou para dar entrada nesse aqui. Aí na época a gente conversou e a gente entendeu que não era pra gente usar esse apartamento naquele período, Entendi. que foi muito Precisando bom alugar, também, é. sei lá. Tava alugado, aí o dinheiro ia pro meu sogro, Entendi. e depois de um tempo, quando a gente morou 3 anos, a gente vendeu os dois e os dois deu entrada aqui. Que animal. Não, isso é muito animal. Doido. Até assim, para você que está assistindo, por que eu estou insistindo nesse assunto? Porque a gente estava conversando, né, sobre ter um boleto para pagar. Verdade. Se você é jovem, você tem, sei lá, você tinha quanto? 18, tá bom, vai, ninguém não precisa ser igual ao Felipe. Mas se você tem 18 anos, você trabalha, quanto você guardava por mês? Que então? Acho que era uns 600, 700 conto por mês Não é aqui. possível, você ganhava 800. Cara, naquela época, R$ 100 você fazia um monte de coisa. Eu guardava bastante dinheiro. Porque, assim, a minha mãe era muito boazinha comigo, assim. Então, tipo, eu não precisava fazer nada em casa, sabe? Ah, você não ajudava em E casa, em contrapartida ela me cobrava. mas ela te Você não dava tá mesmo. fazendo. Não, não, você não tá fazendo nada em casa, mas você vai guardar dinheiro. Caraca. Porque nesse período que eu guardei, minha mãe ainda pagava minha faculdade. Aí depois, quando migrou, eu comecei a pagar minha facu. Tá bom, A facu acho que era baratinho naquela época. tá bom.
Então você que está assistindo, que trabalha, que tem 18 anos, você não tem desculpa para não guardar dinheiro e comprar um apartamento, porque o Felipe fez isso. Não adianta olhar para mim que não fiz nada, tem que olhar para o Felipe, Não é que verdade. conseguiu fazer. E aí o lance que é exatamente o que a gente estava conversando. Quando eu tinha uns, deixa eu ver, uns 26 anos, um cara veio para mim e ofereceu Prudential, para eu fazer um Prudential. Daí, eu lembro quando eu olhei, é uma previdência privada, é um seguro de vida, meio previdência privada. E eu lembro que eu fiz as contas, falei, olha, se eu pegar, o cara falou, o seu boleto vai ser, sei lá, R$ 500. Falei, se eu pegar esses R$ 500 e investir, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro do que o que valoriza esse negócio da Prudential. E eu lembro que o cara falou para mim assim, falei, ele falou, se você for é, disciplinado para guardar esse dinheiro, você tem razão. Você é disciplinado? Eu falei, pode ficar tranquilo. Cara, eu fui fazer esse negócio da Prudential em 2016, cara, faz pouco tempo. E eu não fui disciplinado. Então, no final das contas, a melhor coisa que um rapaz jovem pode fazer, a menos que ele seja de fato muito disciplinado, que é difícil nessa idade, é você arrumar um boleto para pagar. Pode ser um carro, pode ser um apartamento, pode ser uma previdência privada, um seguro de vida, como esses da Prudential, para Uhum. você, de fato, guardar dinheiro. E isso é legal, porque eu não acho que eu fui tão fora da curva assim, porque eu sabia que eu precisava de um boleto também. Então eu guardei, até porque eu comecei a trabalhar com 15, 16. Então eu não lembro exato quanto que eu guardei por mês, mas dos 16 aos 18 eu tinha essa grana, entendeu? Achei super legal, porque eu não É. guardava nada, cara. Eu não tinha essa cultura na minha casa de guardar dinheiro, entendeu? Uhum, Era assim, dinheiro entra e sai, entra e sai, entra e sai. E é muito ruim. é verdade. Então, eu tenho um primo também, quando ele casou, ele já acho que ele tinha dois apartamentos, cara. Caraca, que legal. Porque, não, mas não é o. É que a gente fala, tem dois apartamentos, mas o boleto tá lá, você continua pagando, não é que estão dois quitados, entendeu? O Sim. cara com 25 anos tem dois quitados, é difícil acontecer. Mas você tem uma perspectiva séria, entendeu? Você trabalha, você guarda aquele dinheiro. Porque o dinheiro que você não tá pagando o boleto, ele é difícil você ter essa disciplina. Ele vai É. embora. Ah, Ele se, vai em qualquer coisa, é japonês, é cinema, é qualquer. Tem um monte de coisa. é, Roupa. opa, Tênis de R$ 1.000. Eu acho um sim. absurdo. Os tênis de R$ 1.000. Por que que um cara com 19, 20 anos vai gastar R$ 1.000 num tênis? Não faz sentido. Ah, e nem isso, e celular também. Então, mas as coisas estão muito caras, não faz O sentido. cara Você gasta fica. 10 pau no celular, né? Não, mas com uma idade E muito, anda de ônibus. muito precoce, exato. É muito precoce. Eu não acho que faz sentido, cara. Eu não acho que faz sentido mesmo. É bem bizarro. Agora, quando você olha para o outro lado, pô, você com essa disciplina sua, chegou num ponto que você hoje mora no seu apartamento. Você não precisa pagar aluguel, entendeu? Sim, é um ponto. Eu vejo que hoje também a galera estimula muito a questão do aluguel, né? A gente tava falando antes, aluguel de carro, aluguel de casa. O que que você acha disso? Cara, eu não gosto. Eu não sei por. Assim, vamos lá. Financeiramente, quando você põe na ponta do lápis, aí tem, vamos dizer, aluguel de carro. PVA, blá, 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 blá. Aluguel de apartamento nem tem essa conta tanto para fazer, porque você paga o IPTU e tudo mais. Eu acho que não faz sentido, porque no final das contas você não tem um bem. Então, sempre me falaram assim, um apartamento. O seu apartamento custa 1 milhão e você tem 1 milhão guardado, então faz mais sentido você pegar é, a rentabilidade do seu 1 milhão e pagar o aluguel e não comprar um apartamento. Falei, Se o cara for disruptivo para conseguir ter 1 milhão, tudo bem, mas quem é, que tem 1 milhão guardado, entendeu? exato. Então eles usam o mesmo raciocínio, só que para situações muito diferentes. E talvez eu, mesmo com o meu 1 milhão, talvez eu pegasse um pedaço desse 1 milhão, investisse num apartamento, pagasse o boleto com a rentabilidade do resto, entendeu? Sim. Eu ainda prefiro ter as coisas. Eu não sei se é uma visão de que vai acabar em algum momento, mas, sei lá, o maior dono de terras do mundo é o Bill Gates lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, é, ter as coisas continua tendo seu valor, entendeu? Continua tendo alguma segurança. Se você mora num apartamento alugado, o dono pode pedir o apartamento em algum Qualquer, momento. qualquer momento, né? Não é tão frágil, mas pode acontecer. Uhum.
você perde o emprego, você perde a sua renda, aquilo vai ficar em jogo. Se você mora num apartamento que é seu, tudo bem que tem um condomínio, mas já é uma casa. Uhum. A casa é sua, entendeu? Ah, vai ficar sem pagar o IPTU, mas vai demorar para você perder. Ou o condomínio vai demorar, entendeu? É menos investimento e menos insegurança. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para outras coisas, para carro, o que mais que você pode alugar? De bens assim que vem na Uma lancha, um iate. um iate. A questão da casa de aluguel também, sempre pensei nessa questão até de benfeitoria, melhoria, Sim. aquilo que você gosta dentro da casa, porque, cara, hoje em dia, se você aluga, ninguém faz melhoria na casa. Não, se está alugado, não. Não faz. E pelo contrário, o dono até às vezes tem prejuízo por conta Porque precisa reformar porque depois. precisa reformar depois. E outra, vai para um lado até de você não consegue fazer o que você gosta dentro da casa. No sentido de ter as coisas do seu jeito e tal. É meio limitante, né? E entra também nessa questão de legado, de você ter alguma coisa. Você passar alguma coisa para quem vem depois, né? Exatamente. Mas muito bom. Eu creio que, falando disso, né, uma coisa que eu sempre tive é uma visão também que eu acho que assim, casa hoje em dia é difícil alguém juntar dinheiro e comprar uma casa à vista, né? Então você sempre é muito difícil. É difícil não ter a pessoa, mas é difícil o ato de você juntar. Tanto, Vai ter que juntar 10 anos, 15, 20 anos ali para né? comprar uma casa. Então, sempre ter esse pensamento de eu acho que entra na diferença da dívida, né? Até em termos de negócio, a gente fala sobre, não é nem dívida, né? Você tem a alavancagem, né? Sim. Que você usa a dívida para poder gerar recurso, para poder gerar um investimento na empresa que venha te trazer benefício. Então, quando eu acho que a gente vive um momento já há bastante tempo muito imediatista. Então, Sim. por que que eu financio? Porque eu quero rápido. Então, quando eu financio um carro, uma casa, eu vou lá, pego um juros maior e para ter aquilo rápido. O carro, eu acho que é algo meio que a gente consegue contornar a situação com consórcio, se você tem um pouquinho mais de paciência, ou juntar o dinheiro. Porque você não precisa ter um carro de 100 mil reais, você pode começar com um carro de 20. Os carros estão muito caros, né? Nossa, tem muito. Cara, eu acho que hoje em dia a gente tem carros aí de 10, 15 anos de idade que tem uma marca, uma resistência muito boa que você consegue Pagar mais ter um barato. acesso e juntar esse dinheiro e comprar o carro à vista. Eu tento praticar com relação a carro essa visão de não financiar o carro, porque eu acho que é mais palpável. A casa já não tem como, mas eu acho que são caminhos que podem ser tomados é o consórcio, né? O consórcio é algo que os juros é muita diferença. A casa você paga em 35 anos, 30 Você anos. acha que, sei lá, para um cara ou uma menina de 18, 19, 20 anos, vale a pena entrar num consórcio para esperar a contemplação mesmo? Eu acho que vale a pena. É? Eu acho que eu gosto dessa visão de também, se tiver disciplina, guarda um pouco do dinheiro. Se não tiver, faz uma previdência privada Tá. e, sei lá, faz um consórcio e uma previdência. Explica o que é previdência privada. A previdência privada é um título que você vai comprar, que você vai ter um pagamento mensal com um benefício futuro. Ah, Então, esse dinheiro ele vai estar rendendo para você resgatar lá na frente. Só que tem custo administrativo. Então, a empresa que faz isso, ela vai cobrar de você um valor. mas é caro? Nunca é cariquinho, né? Pouquinho, né? É um pouco, mas se você for levar o pé da letra do final, de somar tudo que você colocou e despesa administrativa, se você tivesse feito você guardando dinheiro, seria melhor. Ah, mas cai naquele mesmo negócio. Exatamente. Aí é Você aquela não tem um coisa, né? bom. Ah, prefiro ser disciplinado. Aí passa 10 anos, você não foi e também não fez o título o negócio que vai te ajudar. Então eu concordo nisso daqui, que é, tem que fazer, tem que fazer. Então, e o negócio do consórcio também, tem gente que vive disso, no sentido de vai pegando consórcio, se não vai trocar o carro, quando o cara é contemplado, ele vende aquela carta e consegue fazer um dinheiro também, Dá para vender o consórcio no meio do caminho, dá. sem ser contemplado? Sem ser contemplado, dá também, só que aí você precisa achar Alguém que queira alguém que exatamente. queira, Não, exato. mas pode, né? Pode, pode, Você pode transferir. pode transferir.
O de casa também é bem legal, porque só que você precisa ter tempo, né? Vamos falar assim, você não pode ter pressa para conseguir, Pô, você pode dar um lance, né? ou você pode dar um lance. Eu consegui uma vez uma contemplação num consórcio que eu ia receber um dinheiro, casou exatamente quando eu precisava comprar um carro, daí eu peguei aquele consórcio, dei um lance e tirei um carro num valor alto, só que a parcela é super baixa. Entendi. Então, assim, foi muito bom, mas eu tive que dar uma bolada no lance, né? O Hum, tal do lance. tá. O consórcio ele funciona assim, né? Ou você é sorteado, que aí é sorte, pode acontecer, pode não acontecer, pode acontecer em 2 meses, pode acontecer em 10 anos. Uhum. Ou em 10 anos ou o prazo da carta, né? Eu falei 10 anos, Prazo final, né? é o prazo final. Ou você pode dar um lance. Eles falam que o lance normalmente é 50% ali, você consegue Não é bem menos. de 30 a É 50, bem né? Uma menos. coisa assim. E, Antônio, explica pra gente a questão de valor e preço, que era uma coisa que a gente estava discutindo que é muito interessante. Ah, tá. Eu converso isso com os meus filhos. Eles falam para mim, às vezes, falam assim, pai, compra, sei lá, compra um álbum de figurinha, que seja, vai, qualquer coisa. Aí o álbum de figurinha é R$ 50. Tô falando um valor hipotético, eu não lembro quanto que era o álbum. Aí eu falava, nossa, mas tá muito caro. Daí eles falavam, não, mas é só R$ 50. Daí eu explicava para eles o seguinte, olha, R$ 50 é pouco dinheiro, mas para um álbum isso é caro. Eles falavam, como assim? Eu falei, por exemplo, se você compra uma Ferrari por R$ 100.000, ela tá barata, mas é muito dinheiro. Então, às vezes, a coisa pode custar muito ou pouco e ser barato ou caro. Não existe uma correlação entre muito dinheiro e a coisa ser cara, Uhum, porque o ser caro ou barato está relacionado com o valor de mercado, o valor que ele tem. E muito ou pouco dinheiro está relacionado com o quanto você tem. Então, para um sheik árabe, R$ 100.000 não é é nada. pouco dinheiro. Para mim é muito, entendeu? Uhum, Ao passo que para gente, R$ 10 pode ser pouco dinheiro, mas para uma criança que está vendendo bala no farol, é muito dinheiro. Então, tanto o preço quanto o valor das coisas varia de acordo com cada um e de acordo com o próprio mercado. E aí eles começaram a entender que não é porque de repente uma coisa custa pouco dinheiro que ela é barata. Então, eu falo, preciso entender quanto que custa isso em outros lugares. Então, se eu vou comprar um hambúrguer numa hamburgueria, uma boa comparação é quanto que custa um Big Mac. Um Big Mac tem um valor meio padrão. Então, um Big Mac custa tanto, esse lanche está caro, esse lanche está barato, entendeu? sim, Eles entenderam, cara. muito bom. Assim, desde bem pequeno. E isso é bom para você entender também que às vezes você acha que o negócio está caro, é você que está com pouco dinheiro, É verdade. né? Porque o negócio está barato, só que custa muito dinheiro. Então você precisa, às vezes pode ser que vale a pena você financiar, porque é uma oportunidade, porque aquilo está barato, entendeu? Você Sim. pode não ter o dinheiro necessário, mas você pode ter meios de se alavancar para adquirir aquilo que é uma oportunidade, mais para frente vender um pouco mais caro e ter um lucro, entendeu? Ah, tem razão. Isso que você queria saber mesmo? Sim, Faz sentido, né? faz. Eu acho que é interessante a gente entender essas aplicações. É igual a aplicação a gente estava falando de diferença entre necessidade e desejo, né? É. O que você precisa e aquilo que você tanto quer. Cara, isso eu acho que é um ponto relevante, porque quando a gente é jovem, a gente não costuma não ter muitas necessidades. Então você não paga um monte de contas, você não paga escola, você não paga um seguro de saúde caro, você não paga aluguel de casa. Geralmente você mora com seus pais, ou então você pode morar numa república, mas você tem necessidades que têm custo baixo. Em contrapartida, quando você é jovem, você tem muita vontade. Então, você tende a ser mais imaturo, menos sacrificial e mais voluntarioso. E o problema é que, como você, geralmente, o mais jovem, ganha menos, a falta desse espírito estoico, sabe? Esse espírito sacrificial de você controlar o seu desejo vai fazer com que você gaste tudo. Só que se você gasta tudo, é, os sonhos, é o que você tinha comentado ali, os seus sonhos eles vão sendo adiados
pela falta do sacrifício, entendeu? Então, ao invés de você gastar todo o dinheiro que você ganha, cara, coloca um alvo mais baixo nos seus gastos para você já começar a guardar um pouco. Acho um princípio muito interessante. Você viver com menos do. Então, se sua renda é de 5, tem um estilo de vida de 3. Sim, Isso é um princípio muito interessante, porque ele sempre vai te dar margem para possíveis emergências, margem para você estar guardando dinheiro, porque senão você, às vezes as pessoas ganham 10 e tem um estilo de vida de 15, aí é muito louco, né? pois é, não é sustentável, cara. É aprender é você aprender a falar não, primeiro para você mesmo e depois para as pessoas que estão à sua volta. E também tem uma outra coisa que o jovem, em geral, não tem muito a noção da perpetuidade. Ele não consegue visualizar as coisas ao longo dos anos. Uhum, Então, eu consigo ver assim, quando eu tinha 26, hoje eu estou com 46, quando eu tinha 26, se eu tivesse começado a poupar, talvez hoje, talvez não, com certeza hoje eu teria um grande valor. Tá bom, eu estou com 46, eu posso agora mirar até os meus 66. Eu estou na mesma situação de novo, tudo sim, bem, perdi 20. Perdi, mas eu posso começar de novo, entendeu? Só que agora eu consigo ter uma noção maior de que tudo chega, sabe? As coisas, meu, o colégio acabou, a faculdade acabou, alguns empregos que eu estava, eles chegaram ao fim. Os meus filhos já passou algumas fases que eu, não, imagina quando formar na escola. A Laís formou. Daqui a pouco ela vai formar na faculdade. Então, começa a entender, você começa a dominar um pouco esse conceito de perpetuidade, que assim, as coisas chegam. Se você fizer um plano de 10 anos, quando você menos esperar, ele vai chegar. sim. Vale a pena fazer isso. Vale a pena você fazer essa conta, entendeu? Se eu guardar R$ 200, por um ano vai dar 2.400. Por 10 anos vai ser R$ 24.000. Meu, vai chegar, entendeu? Muito Talvez bom. no meio do caminho você consiga fazer outros negócios, mas você passa a operar de uma forma mais líquida e não só correndo atrás de prejuízo. A gente não É, tem tanto gasto, entendeu? tem uma pesquisa, não é uma pesquisa, é uma aplicação de que não importa o quanto você guarda, mas o cara que guarda mais tempo, então quem é mais novo e começa a guardar antes, ainda assim consegue ter mais dinheiro no futuro do que um cara 10 anos na frente que guarda o valor maior, entendeu? Tipo assim, com uma poupança mínima, Uhum. você com 18 anos começando a guardar e um cara com 30, 40 anos começando a guardar bastante dinheiro, vai chegar no final, esse cara aqui de 18 Vai ter mais do vai que o ter outro. mais do que o outro, Por quê? por conta da aplicação dos juros que corre, tudo aquilo Tempo que em si. trabalha para você do tempo, e até do hábito, né? Mas então, eu acho que é aí que você ganha mais. Onde você ganha mais de guardar dinheiro é no hábito, no hábito de guardar, no hábito de dizer não para si mesmo, no hábito de não ser totalmente voluptuoso, de fazer suas volúpias, de viver por prazer, no hábito de não ser voluntarioso, eu quero, eu faço. Eu tive quando eu casei, a Paula vinha de uma determinada cultura em que você precisava realizar as vontades. Uhum. Então, falava assim, a criança não pode passar vontade, porque se passar vontade pode até ficar doente. E eu não entendi aquilo, porque eu vinha de uma outra cultura. E aí a gente teve um clash de culturas aí. E eu falava, ela falou, não, mas e se ele ficar doente porque ele está passando vontade? Eu falei, não, então ele tem que dar alguma coisa para passar a febre, porque se você começar a fazer a vontade da criança e ela entender que se ela fica doente, o corpo dela entender que se ela fica doente porque a vontade não é feita, isso é um círculo vicioso. Isso é um adulto que não consegue controlar os próprios instintos, as próprias vontades, entendeu? Nossa, É necessário que a gente, desde cedo, entenda que, cara, tem coisas que não dá para fazer, você vai ter que aguentar, entendeu? Não, eu tô morrendo de vontade de comer um lanche do Bulldog. Tá bom, você tem o dinheiro? Tem. Você não tem o dinheiro? Come um miojo, brother. Guarda essa vontade para depois. Porque com o tempo o seu corpo vai entender que ele não é o mestre das suas decisões. Quem é o mestre das suas decisões é o seu cérebro. Não é a sua vontade de comer as coisas. Com criança isso é muito louco, porque a criança está morrendo de vontade de comer sei lá o quê. Tá bom, mas não tem. Então a gente vai jantar o que tem em casa. Aí come. Aí fica satisfeito. Ou seja, era fome junto com vontade, entendeu? sim. Fica meio bagunçado. Não, às vezes precisa matar a sua fome. Você não precisa necessariamente realizar a sua vontade.
Porque parece que você fica escravo de si mesmo, entendeu? Bom, essa história sobre a, acho que uma coisa que é muito importante, né? Ter um controle. Que você pode ser um caderno, pode ser um Excel, que você controle as tuas entradas e as tuas saídas. Porque você começa a perceber, quando você começa a controlar, que não é o quanto você ganha, e sim é o quanto você gasta. Sim. Claro que tem uma fase na vida que a gente começa a buscar ter maiores ganhos, mas um cara, por exemplo, que ganha 30 mil e gasta 30 mil, ele tem um estilo de vida, beleza, é alto, mas de repente um cara que ganha 15 e gasta 10, 12, ele vai ter uma vida tão boa quanto o de 30, É o lance do ganho marginal. né? E ele vai conseguir lá na frente estar bem melhor do que o cara de 30. Sim. Então, assim, essa parada eu lembro até, você fala, eu era hiper preocupado com dinheiro, hiper preocupado com controlar muito. Então, ao mesmo tempo que eu fiz esse tipo de coisa, eu era muito apegado ao dinheiro. Isso, Ah, é? eu era. Ao ponto, assim, às vezes, Esse desse mal eu nunca padeci. ter mão de vaca. Ah, é? Era assim. Então eu vejo que Miserável. miserável, com o tempo de que dedicava muito no controle aquilo e não dava abertura para outras coisas acontecerem. Então, quando algo saía de errado, que nem eu lembro muito bem desse acidente que eu gastei R$ 10.000 para pagar todo o prejuízo ali, foi em 2012, 2011, alguma coisa assim. E o fato de ter saído do controle, caraca, aquilo fez tão mal pra mim, porque eu tinha minhas coisas tudo controladinho. Entendi, Aí do nada 10 mil aqui. entendi. Então, assim, acho que a maturidade, o tempo e o entendimento, até espiritual sobre o dinheiro, transformou muito como eu vejo, como eu comecei a ver as coisas. Então, acho que a Rafa trouxe muito esse equilíbrio para mim eh, de ter essa. Beleza, a gente planeja, a gente faz as coisas, mas existe princípios como generosidade, Sim. como você ajudar as pessoas, como você não só ajuda, mas, cara, quão bom é quando você tem alguém que te presenteia com alguma coisa. Você sabe que às vezes a gente vê muitos testemunhos na igreja de pessoas que receberam uma provisão miraculosa, né? Então, o cara estava precisando muito, tal, daí apareceu alguém e fez um cheque e ofertou na E o vida da cara, o cara pessoa. nem sabia da situação. É, eu não fazia ideia, tal. Só que aí, em um determinado momento, eu comecei a pensar no cara que faz o cheque, entendeu? O testemunho de vida dele ele foi um cara que ganhou dinheiro, mas ele poupou dinheiro e eu conheço gente assim, que fala assim, eu poupo dinheiro porque pode ser que alguém precise ou pode ser que eu receba uma ordem de Deus de dar dinheiro para alguém. Então, por isso eu poupo. Eu falei, Nossa, cara, isso é muito animal. isso é muito louco. Isso é muito legal, né, cara? Eu acho que isso aplica aquele negócio da mordomia que a gente falou, né? Sim, assim, você e também aquela linha mestra que a gente falou a respeito de para que serve o dinheiro, entendeu? Porque se o dinheiro vira o seu ídolo, se ele vira o seu ponto central da vida, ele é colocado num lugar que ele não merece, entendeu? É igual você falar que o martelo é uma ferramenta. O martelo não é o centro da obra. O centro da obra é o que você está construindo. O dinheiro também é uma ferramenta. O centro da obra não é o que você está construindo, não o próprio dinheiro. Então, se você consegue encarar o dinheiro dessa forma e não colocar também os seus prazeres, a satisfação do que você quer como vontade, me parece que o dinheiro começa a entrar num lugar onde ele te serve de fato. Nossa, isso é incrível. E não aquele lance de o dinheiro serve para gerar mais dinheiro, que isso aí também me parece um pouco de idolatria do próprio dinheiro. Uhum. Mas assim, o dinheiro ele te serve para realizar os seus sonhos, para construir a sua visão, para abençoar a vida dos outros, para ajudar os outros. Porque eu, sinceramente, eu acho legal ser ajudado, acho, mas eu acho mais legal ajudar. Quer dizer, imagina, você tem tanto que sobeja e você consegue abençoar os outros. Muito bom. Eu acho isso muito legal, É cara. incrível. Tipo, muito incrível, entendeu? Essa deve ser a nossa meta, né? Mas não de uma forma. E aí que eu acho que tem um paralelo entre nós dois nas nossas juventudes. Eu era o que o pessoal chama de perdulário, ou pródigo, Uhum. um cara que gasta tudo. E talvez você fosse o outro lado, que é um pouco de.
como é que fala? Miserável não, mas controlador, sovina. Hum, Tá? Eu não acho que você era 100% isso, mas um pouco. tá. Tá? Eu era muito do meu lado mesmo, não tem Né, desculpa. eu acho que eu era. Você É o saiu um oposto, é o pouco. oposto. Tá bom. Não, eu saí, é uma coisa interessante, porque com balada eu não tinha receio de gastar, não. Então, não é que você não era o Sovina clássico. Eu era o Perdulário clássico, Sim, você não era o Sovina tão clássico. Mas o meio do caminho disso, talvez você estivesse até mais perto do meio do caminho, é o cara que ele entende que algumas coisas, que ele precisa gastar com algumas coisas, que a vida, ela também é feita com prazeres e com lazer, mas ele consegue ter uma visão de médio e longo prazo, entendeu? Então ele não vive no hoje. Eu vivia no hoje. Sim, o meu horizonte era de um dia, uma semana, era um longo prazo. É muito ruim, porque você, no final das contas, você não guarda nada e você não constrói nada, entendeu? Prazer não serve para construir nada, entendeu? O prazer é uma verdade. coisa louca que acaba no instante que ele acabou. Então, o meio do caminho seria, cara, eu ganho dinheiro, ganho dinheiro. Isso se aplica, eu acho que não só a jovens, mas para qualquer pessoa. Eu ganho dinheiro, ganho. O que que eu vou fazer com ele? O que que eu vou construir com ele? Mais importante até do que você ganhar o dinheiro é você entender o que que você vai construir quando você ganhar. Cara, eu quero comprar um carro, quero comprar um apartamento. Parece até que quando você começa a sonhar e começa a ter esses planos, atrai um pouco de bênção, sabe? Não, aqui, ó, Deus fala, ó, legal, é isso que eu quero de você, eu quero que você planeje, eu vou te abençoar aqui, eu vou trazer para você o recurso, porque você agora já está entendendo a dinâmica da coisa. Verdade. A dinâmica não é de viver por prazer. Inclusive, o prazer não traz felicidade, né? Prazer é muito louco, porque prazer parece ser um subproduto de um projeto onde você está aplicando os seus sonhos, aplicando os seus anseios. A gente acha que vai conseguir prazer comprando ele. E muitas vezes você consegue prazer realizando coisas que são virtuosas, coisas que são bacanas. É verdade. Então, quando a gente muda um pouco o drive da nossa vida com relação ao dinheiro, parece que as coisas se encaixam. Hum, E aí, meu, vai esse testemunho seu. Cara, o cara já está no quinto apartamento. Eu nunca comprei nenhum apartamento, comprei minha casa. Mas nunca consegui comprar nenhum apartamento. É um super testemunho, entendeu? não. Que é muito inspirador. Caramba. É, total. Eu Que não bom. conheço ninguém nunca que fez isso. Tem um primo que comprou 2 apartamentos quando casou. Hum. Já tinha dois. Mas 5? Quer dizer, 4. Porque um é É, da Rafa. quatro. 4. Mas é 4, entendeu? É que quando casou, juntou, né? Sim, mas ter a visão de com 18 anos já dar entrada num apartamento, eu acho inacreditável. É muito legal. Pra você ver, eu vejo que eu sempre tive um valor de família forte, porque o propósito disso era construir a família. É, é muito louco. Eu gosto de. é, eu acho que algumas coisas que sempre me ajudaram era ter a visão de economia, de saving, baseado em ano também. Então, Ah, tipo assim, legal isso. você. Esse mês, você olha as suas despesas, você vê que você tem, sei lá, uma despesa ali que é R$ 200. E ela não é uma necessidade, ela é um desejo. Tá. Você consegue cortar ela. Vamos considerar R$ 500, que eu acho que fica melhor, R$ 500. E você vê que no ano, quando você multiplica por 12, isso equivale a R$ 6.000. Você está falando de uma viagem Sim, com a sua sim. família no final do ano, ou alguma coisa, ou já a entrada de um carro. Anualizar traz relevância, né? Cara, traz relevância. E eu sempre costumei fazer isso de 1 a 3 anos Uhum. para tomada de decisão, porque eu acho que eu gosto de pensar. A gente falou sobre mordomia, eu acho que isso mudou muito a minha cabeça, que é quando Jesus fala sobre a boa mordomia. É um Ah, princípio aplicável que naquela época existia o rei. Quando o rei saía da casa, ele chamava esse mordomo, que é aquele que cuidava da casa enquanto o rei não estava. Então ele era responsável por administrar os recursos, pelas necessidades da casa, e quando o rei voltava, ele tinha que apresentar. Então, eu gosto de pensar nisso com relação a que hoje as coisas que a gente tem não são nossas, são de Deus. Deus permite com que a gente venha ter essas coisas aqui, e a gente, não só dinheiro, patrimônio, mas como as nossas habilidades, os nossos talentos. Eu acho que essa aplicação ela é muito válida
porque eu sempre tive essa coisa de beleza. Deixa eu analisar. Eu acho que quando você mensura, por isso que é importante o controle, por isso que é importante você ter essa mentalidade de saving anual, saving a cada tempo, porque você começa a mensurar, beleza. Cara, Deus me deu cinco, sei lá, eu tive cinco apartamentos. Tá bom, mas e hoje? Será que eu consigo, dentro disso que Deus deu, o que que eu fiz com cada um deles? Tá. O que que, como que tá o meu pensamento hoje sobre a minha casa? Qual que é a relevância da minha casa para minha família, para a sociedade? Eu acho que o dinheiro, assim como você falou, essas pessoas que têm dinheiro guardado para ajudar as outras pessoas, é algo muito válido no sentido de, Muito beleza, elevado. eu tenho isso daqui é para uma necessidade daquilo que o meu Deus me mostrar. Uhum. E aí você começa a andar para dentro e você não começa mais a se mover pela necessidade, realmente, você se move por propósito. Então, eu acho que isso vira uma chave que é grandiosa, né? E eu volto para a tomada de decisão. Eu sou formado em contabilidade, né? A área da contabilidade que eu fui foi controladoria, que eu amo muito, que é baseado em tomada de decisão. Então a gente analisa recurso, analisa, mensura tudo em valor, empresa em valor, tomada de decisão em valor para tomar uma decisão. Eu acho que sempre quando a gente está diante, até quando você não toma uma decisão, você toma uma decisão. Sim, sim. A inércia Quando é uma você decisão. ignora, né? Quando você ignora, a inércia, ela já é uma decisão em si. Então, tá constantemente olhando as nossas despesas, olhando a nossa receita, reduzindo o custo, colocando uma visão de anos. Eu lembro que quando eu e a Rafa, a gente teve esse clash também de cultura, Uhum. a Rafa veio de um conceito um pouco mais, gasta um pouco mais, eu seguro um pouco mais, mas a gente foi se adaptando. E eu lembro que eu colocava algumas metas anuais para gente. De início a gente não juntou, não teve conta conjunta, cada um tinha a sua conta, mas a gente colocava metas. Então, tipo, eu falava, ó, o seu salário, sei lá, seu salário é 10, e a sua despesa é 5. Cara, beleza, vamos considerar uns 1.000, 2.000 aqui de alguma coisa, pelo menos 3.000 por mês você consegue guardar. Então significa que se em 10 meses, ou se em 12 meses você não tiver ali esses 36 36. mil guardado, eu vou ter alguma coisa errada com o Teu controle, teu pô. controle. Então a gente colocava a meta, beleza, de janeiro a junho, você tem que você tem que colocar na nossa poupança aqui a metade desse valor aí. Esses 16,5, né? Para 36, É. 18. 18. Você tem que colocar 18 aqui, de janeiro a junho. Aí depois, coloca mais 18 aqui. Então a gente colocava essas Você metas está casado há com quanto tempo? propósito. A gente tá a 5. 5. Funciona? Funciona? Então, hoje a gente tomou umas decisões que foi com relação ao apartamento. Não, mas eu digo assim, a estratégia da forma como você montou, se aplicou Hum, desde o começo? sim, E funcionou. funciona lá. Funcionou. Tanto que ela ficava até Aliás, animada. aliás, Ela ficava orgulhosa de legal. quando ela tinha, ela olha, mandava o depósito. Tipo, aqui. Mas isso é interessante você falar de hoje, que nem aqui esse apartamento que a gente tá é um apartamento maior do que a gente tinha expectativa Uhum. e que a maneira como a gente tomou a decisão, tanto para comprar quanto para investir aqui, foi uma visão a longo prazo. Tá. Porque hoje a gente tem aqui, são 3 suítes, por exemplo. Eu não tinha necessidade de ter um apartamento desse tamanho agora. Só que a oportunidade versus aquilo que a gente tinha foi uma visão de família, que Tá. era, caraca, aqui eu não vou precisar. A gente pensava assim, beleza, eu vou estar num apartamento. Você consegue ter no mínimo, aliás, no mínimo dois filhos, mas você consegue Dá para ter até esticar para ter quatro, se quatro. você. Dois beliche, né? E, é Bota um- as crianças no beliche, cara. e uma visão de você a longo prazo, porque, cara, é muito. Eu vejo que você vai para um apartamento menor. Aí, Tá. beleza, você comprou, aí você colocou energia, fez uma obra aqui, daqui a pouco você vai para outro. Aham. Aí você colocou energia, colocou obra. A nossa visão foi: eu vou esticar um pouquinho mais agora, Tá. vai me custar um pouquinho mais agora, mas a longo prazo vai fazer mais sentido pela visão que a gente tinha do que de repente eu comprar um menor agora e gastar menos dinheiro. Então, foi uma visão que a gente teve que fez a gente abrir mão um pouco de ter um pouco mais de reserva por algo momentâneo. Nisso aconteceram outras coisas, mas eu acho que tudo é tomar de decisão. Então,
Hoje, se a gente engravida de repente de gêmeos ou alguma coisa assim, Tá uma no jeito. quadrigêmeos, né? É o sonho da Rafa, dos gêmeos. É. É, são decisões que a gente toma pensando na família. Então, essa visão de tomar de decisão, para mim, sempre foi muito importante. E eu vejo que estava fazendo um estudo sobre liderança que Mas a- pera um pouquinho, deixa eu perguntar um negócio. pode. Calma. Você desembestou a falar. Então, Eu preciso te fazer uma pergunta. fala. Você dá consultoria? Você deu consultoria? É, Não? dá? Pode chamar no. Manda mensagem pro Felipe que precisa de consultoria. Esse assunto eu gosto pra caramba. É, dá Hum. consultoria mesmo. Eu sei porque tem um amigo nosso que faz e gosta muito. É? Sim. Não sou eu, amigo, é outro. Não, que faz com você. Ah, tá, tá. Tá. O João. É, Johnny Boy. Se precisar de consultoria, manda aí no chat demorou. a propaganda interna. É, eu Certo. gosto dessa visão da liderança da casa, que é. Sei que eu tô falando, a gente tá falando isso para jovens, mas de alguma forma hoje você pertence a uma liderança. Quer dizer, se você mora sozinho, você já é a sua própria visão e liderança da sua casa. Dentro da, dentro da nossa cosmovisão cristã, Hum, para jovens homens, isso vale porque ele começa a aplicar os princípios e conceitos de boa mordomia enquanto ele é solteiro. E para as jovens meninas que vão se casar e vão ter um homem que elas escolhem para ser o líder da casa delas, elas já têm um critério para análise já no namoro. Então, se você, menina, vai namorar um cara e o cara é uma bagunça na parte financeira, assim, brother, vamos falar disso. sister, né? Sister. Não adianta o cara querer consertar isso. Não quer dizer que o cara é mau caráter, nada. Eu não era mau caráter, eu sou bagunçado. Então, conserta esse negócio aqui. Isso aqui é um ponto de atenção, entendeu? Sim. Conserta esse negócio. E para você, homem, cara, conserta isso, cara, porque isso é uma coisa valiosa para dentro do casamento. Fala, o que que você quer falar? Não, aqui quando você falou isso, eu lembrei de algumas coisas que é, tipo, a importância do homem entender o papel nesse sentido. Quando a gente entende alinhamento cristão para isso, o homem precisa proteger a mulher. Tá, Então, minimamente. minimamente. Então, a proteção, ela não é só física. Tá, Ela é uma proteção social, intelectual, provisão. tá, Então, quando você está diante de uma construção de relacionamento, e não só construção, porque isso precisa perdurar. tá. Cara, paga a conta da mulher. Cara, é bizarro que a gente que vive nesse contexto de liderança e tudo, a quantidade que a gente recebe de meninas falando, pô, o cara não chega junto, o cara não, Mas peraí. não tem como fala, na hora de pagar a conta, quer dividir a conta. Mas peraí, também tem É, um monte de menina que é super feminista e que fala, não, eu me sinto insultada se o cara se oferece para pagar a conta. Não tem? tem. E aí? Bom, eu penso assim, se eu sou solteiro, eu saio com uma menina, a menina faz questão absoluta de dividir a conta e eu tô me oferecendo para pagar, eu não vou forçar ela. Talvez eu E seja. se você se sentir insultado em ela também fazer isso? Você pode se posicionar dessa forma. Eu iria me sentir. Bom, se os dois estão insultados, então não vai dar certo, né? Vai procurar outra. Então já troca. Beleza. Porque, cara, eu acho que é um cuidado que é, o homem tem que ter com relação à mulher, porque eu acho que já começa ali nessa construção de namoro, Porque tudo bem, por mais que os dois ganhem igual. Eu e a Rafa, a gente já teve momento que, é, desde o início, eu tinha essa intenção de pagar. Mas teve tempos que as coisas estavam mais apertadas. Hum, Mas até por exemplo, sabe o que a Rafa fazia? Ela dava o cartão e eu ia lá e pagava pela atitude de. é mesmo? É. Legal. Então é algo que. E assim, pô, cara, eu passei 9, 10 meses sem ter Renda. renda. E isso é uma coisa que mexe com o homem. Sim. Mexe muito. A parte de. Tudo bem, aí pode falar, mas se orgulho. Não, não é isso, porque a gente entende o Acho que é momento. inerente, né? É inerente, mas existe algo interno nosso, que se a gente não está provendo, se a gente não está gerando o que a nossa família precisa, aquilo que nossa esposa precisa, você se sente é, impotente, vamos falar de alguma forma.
Então, eu acho que isso é muito importante, até porque essa questão da bênção, às vezes eu escuto algumas pessoas falando, ah, não quero ter filho porque tá muito caro, não quero. E eu não sei, eu acho que existe uma prática que ela é celestial, eu não quero espiritualizar, mas que é, de repente, cara, sei lá, Deus tá olhando assim, você não tem filho, e aí você tá naquela situação travada, né, de não entra nada, e aí você tem um filho, vem uma provisão. Mas se eu não me engano, existem estudos, precisava até pesquisar um pouco mais, de que existem saltos de. Que foi? Ah, quer fazer uma pergunta. O Messias quer fazer uma pergunta. Ah, tá bom. Existem, existem saltos quantitativos de receita a partir do casamento e a partir de cada filho, sabia? Interessante, hein? Não vou, Que deixa corte. assim. Da tua É, voz? não vou fazer corte, não. É, o que eu estava falando é que é, o homem, tendo a motivação correta, ele responde isso com performance financeira. Eu não quero espiritualizar, entendeu? Uhum. Mas, de Você fato, tá falando de fato, científico, exato, exato. Então, estudo. existem saltos qualitativos e até quantitativos de performance profissional dos homens a partir de casamento e a partir de cada filho. Então, de fato, você arriscar é, a construção de uma família ou a compra de um apartamento, isso costuma trazer retorno financeiro. É, Cara, seria o motivo errado, sim. mas Ah, total, total. É, É que mas, eu acho que a mas é gente tá como assim, falando. você pode arriscar, porque normalmente existe um retorno para que você consiga fazer frente aos gastos que vêm em conjunto com o casamento, com Uhum. filhos, entendeu? É que eu acho que aí já vai para uma raiz que é profunda, né? Que nem você falou, sei lá, a pessoa que não concorda com o homem pagar a conta. Talvez. Mas eu retiro isso aí, porque Não, por mais feminista que a menina seja, gentileza é gentileza. eu acho que nem entra nessa questão. Eu acho que às vezes entra na raiz mesmo. De tipo, às vezes a pessoa tem aquela reação. É que nem o fato do filho que eu falei também. Às vezes é uma desculpa que a pessoa encontra. Que é Sim, tipo, cara, não quero ter por causa do filho. Mas às vezes não é isso. não é, não é. Às vezes não. Acho que a maioria das vezes não é. A gente fica preso com. Arruma isso com uma desculpa assim como talvez o pai nunca foi presente. Talvez é uma reação por. Um A, milhão de a bem coisas. da verdade tem até a parábola dos talentos, que fala que um homem deu para um cara um talento, que é uma moeda, para outro 5 e para outro 10. É isso? É isso. Não, é um, 2 e É, é, 5. é 1, 2 e 5. Um, 2 e 5. Aí, o que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, e o que tinha um enterrou um. Se eu fosse um desses, eu tinha gastado esse um, né, quando eu era jovem. Nem terra, Nem então. enterra, eu gastava. E aí, quando aquele senhor volta, o cara que fala, olha, eu recebi 5, multipliquei para 10, ele fala, servo bom e fiel. O do 2 para 4 também. O do um ele fala, meu, você não fez nada. Tu pegou um e deu para aquele de 10. Então, eu também acho que a gente pode fazer um paralelo não só com dinheiro, mas com vida, com planos, que o projeto de Deus é que a gente arrisque, que a gente tente, entendeu? Que você seja ousado, Uhum. porque talvez o Bom, outro lado, a sovinice, que é o miserável, o cara que não gasta com nada, é o cara que ele não arrisca, ele não tenta, ele não cresce, entendeu? Ele está sempre com medo. E eu acho que faz parte da vida você. Isso envolve não só você, de repente, comprar um apartamento, mas você começar a namorar, pensar em casamento, pensar em filhos, ou como você fez, comprar um apartamento já pensando numa família maior, que assim, é você dar espaço para que as coisas deem certo, sabe? é isso. É você não tem a ver com viver por prazer, tem a ver com viver com propósito, assim, Deus, eu quero te dar espaço para a sua bênção, entendeu? Eu não quero ter tudo no meu controle, eu quero dar espaço para que as coisas boas possam acontecer. Foi muito bom. Então eu arrisco, de repente, com um investimento, eu arrisco comprando alguma coisa, eu arrisco com um namoro, eu arrisco pagando um jantar, eu arrisco abençoando a vida de alguém, sabe? Isso me parece que existe uma lei universal que traz retorno para isso, entendeu? Bom, é isso, muito bom.
Eu acho que como complemento a gente pode deixar aqui para o pessoal assistir o podcast que a gente falou sobre propósito, Visão, visão, verdade. porque complementa muito, porque eu vejo que esse direcionamento para sem visão você Total. fica perdido, né? Ou seja, em resumo, dinheiro depende de visão. Caso contrário, vai se tornar seu ídolo. É isso? É isso, acho que Com isso, terminamos? terminamos. Beleza. Então, quem quiser consultoria, pode mandar mensagem para o Felipe. Ele vai fazer Manda um mensagem. desconto. Use o código PATERCAST. Não tem código. Mas pode mandar mensagem, de fato, Pode. ele presta consultoria financeira. Isso aí. Valeu, gente. A gente se vê no próximo episódio. Mandem mensagens, dúvidas, questionamentos, angústias, a gente responde. Tá bom? Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Um abraço. Abraço.